Voltando a Brasília, em uma audiência na Câmara, o ministro-general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, defendeu as manifestações recentes do 7 de setembro, mas não quis falar sobre os protestos na porta dos quartéis. Reportagem de Marília Sena. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, se limitou a comentar as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro no último 7 de setembro. Heleno foi convocado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para falar sobre supostas ameaças à democracia nos atos pelo Dia da Independência. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição ao Planalto, participou de 2 atos, um no Rio de Janeiro e outro em Brasília. Para Heleno, as manifestações ocorreram dentro da normalidade. Felizmente, contrariando alguns prognósticos pessimistas, os fatos do dia 7 de setembro foram muito tranquilos, conduzidos de forma democrática, de forma muito controlada, absolutamente dentro dos padrões de uma manifestação que ocorre em qualquer país democrático do mundo. O ministro também foi perguntado sobre os protestos em frente aos quartéis generais que questionam os resultados das eleições presidenciais que reconduziram Lula ao Planalto em disputa com Bolsonaro. O ministro não respondeu aos questionamentos. Olha, esses assuntos não estão no motivo da convocação. Então, eu não vou comentar. Estou dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral e estamos esperando aí a solução a algumas coisas que foram pleiteadas, foram normalmente ignoradas pelo TSE, pelo próprio STF. Estamos vendo uma situação esdrúxula no Brasil que não merece comentário agora, que não é o motivo da convocação. O requerimento de convocação do ministro Augusto Heleno foi apresentado pelo deputado Áureo Ribeiro, do Partido Solidariedade do Rio de Janeiro. A primeira convocação havia sido feita no dia 22 de novembro, mas o chefe do GSI faltou por problemas de saúde. Deputado Coronel Tadeu, começando esse giro pelo senhor, esse posicionamento do ministro, chefe, de Gabinete de Segurança Institucional, de que forma ele faz essa avaliação sobre os protestos pelo país? Olha, Tiago, da mesma forma que muitos de nós temos feito, as manifestações, elas não podem ser cerceadas, né? É muito claro, é um descumprimento da Constituição você querer dizer que essas pessoas que estão na rua estão cometendo algum crime. Exceção feita, como eu já disse num comentário anterior aqui, exceção feita a alguns excessos. Esses excessos eles precisam ser conversados. Às vezes as pessoas se exageram, né, no calor da emoção. Algumas coisas elas são passíveis de uma repressão um pouco mais dura, mas não uma prisão como foi feito com o prefeito daquela cidade do Mato Grosso. Isso é incabível, é inconcebível, é um absurdo que nós estamos vendo. Qualquer coisa que você fale hoje dentro do país, você está sendo cerceado. E isso tem uma fonte somente hoje. O ministro Alexandre Moraes, que eu falo, não é nenhum ataque pessoal à pessoa do Alexandre Moraes, e sim as suas decisões que tecnicamente não se sustentam. Olha o Congresso como é que está, com medo. O Senado, as pessoas os parlamentares estão ali sendo cerceados porque estão com medo. E quando você vê uma pessoa com medo de falar alguma coisa, ela está sob censura. Isso é muito natural. E eu repito novamente, o general Heleno, ele foi muito preciso. Ele disse, as manifestações, elas cumprem o que a Constituição diz. Estão ali se manifestando de forma ordeira, inconformadas com o PT no governo. E elas vão fazer isso durante 4 anos, se for preciso. A não ser que essa ditadura avance, calando realmente o povo brasileiro, e ninguém mais pode se manifestar, ou pelo menos somente um lado não poderá se manifestar. O outro estará livre para fazer o que bem quiser, principalmente, como eu já disse, invadindo propriedades, atacando alguns direitos, atacando as pessoas. Essa ordem precisa ser restabelecida.
Schelp, o ministro Augusto Heleno se ateve a falar sobre essas manifestações do 7 de setembro durante essa audiência na Câmara, não quis falar muito sobre esses protestos, esses atos que acontecem ainda em frente a quartéis. Você acredita que realmente são dois movimentos diferentes e fez bem o ministro em não entrar nesse outro tema? Lívia, eu vejo como situações diferentes, sim. Naquela ocasião, a eleição ainda não havia acontecido e, como eu disse antes, algumas pessoas dentro de um mar de gente, uma multidão realmente muito grande que dava apoio ao presidente Jair Bolsonaro num contexto eleitoral, uma minoria, né, algumas ali estavam com pautas, agendas que eram realmente antidemocráticas, poderíamos até chamar de golpistas. O general fez bem em não entrar na defesa dessas manifestações, porque é algo indefensável, né? A gente precisa lembrar aqui, eu vou citar o artigo do Código Penal, o artigo 286, né, que foi incluído aí um parágrafo único, diz o seguinte, o artigo 286, incitar publicamente a prática de crime, pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. É até uma pena leve, até 6 meses de prisão. Pois bem, parágrafo único, incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Pedir que as Forças Armadas interfiram num processo eleitoral ou interfiram em outro poder é sim incitar animosidade, é crime previsto no Código Penal, não há como defender.